Eu queria que você falasse primeiro como é que foram essas 48 horas aí pós-eliminação, como é que isso está refletindo no grupo para a sequência do trabalho, né? Primeiro, todo mundo sentiu, né, a derrota, entre aspas, né, na eliminação. E isso é uma coisa boa, uma coisa louvável, porque ruim é quando você vê um jogador que não sente uma eliminação. Ainda que ela não tenha ocorrido em derrota, a gente tinha ela muito próxima e ela acabou escapando. O que eu trago de alento para isso é ensinamento. A gente aprende todo dia no futebol, ensina alguns dias, mas aprende todo dia na vida, né? E ela pode ser benéfica para frente para nós. A gente tem que tirar proveito para não ter esses mesmos erros numa sequência, tanto erro do gol que a gente tomou, quanto não ficar com a bola, quanto a necessidade de tentar matar o jogo. Enfim, faz parte da nossa vida e a gente tem que saber conviver com isso. A gente viu no Rachão aqui a participação do Moisés, né? Queria saber o que é que você tem de informação que você pode passar para o torcedor, para quando você espera ter o Moisés? Eu espero o Moisés participando um pedaço do jogo com o Atlético Paranaense. Já está questão de mais uma semana, né? Então ele está evoluindo muito bem, já está praticamente treinando igual aos demais. Ô Cuca, o presidente, o Alexandre Matos, conversaram particularmente contigo ali, evidentemente todos nós aqui curiosos, o motivo dessa conversa, a pressão para cima de você, Cuca, aumentou depois dessa segunda eliminação do Palmeiras na temporada? A pressão para cima de todos, não é só do Cuca, eu sou o que mais me pressiona, mas a gente tem que ir por partes, né? Vamos com calma. Se a gente pegar o Campeonato Brasileiro, vê que a gente jogou os últimos 3 jogos aí, os 3 com 3 times rubro-negros, até é coincidência. E fizemos 7 pontos em jogos dificílimos, né? Principalmente os 2 fora, com Flamengo e Sport, jogando bem. E a gente retorna depois desse jogo do Sport jogar em casa com o Avaí. Então a gente pode, com uma vitória, se Deus quiser que ela venha, jogando bem, ter uma sequência boa dentro do Brasileiro. E a gente tem que ser otimista, a gente tem que pensar sempre no melhor. Se não ocorrer o melhor, você vai se explicar, mas você tem que pensar no melhor. Se a gente consegue 3 vitórias nos últimos 3 jogos do primeiro turno, que são difíceis agora, o Avaí, o Botafogo fora e o Atlético Paranaense em casa, a gente pode acabar o turno com 35 pontos. Quantos pontos a gente tinha o ano passado no primeiro turno final? 36. Então a gente vê que, não está errado as coisas, né? É que às vezes a gente pensa, né, por diversos fatores que a gente está aqui todo dia falando, que eu não vou repetir, que as coisas estão, mas as coisas estão caminhando dentro de uma condição que a gente tem evoluído. Esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro mostraram isso. Tomara a Deus que amanhã a gente possa continuar mostrando isso também. Quanto ao presidente vir falar, ali não foi nada, foi tranquilo, um papo normal. A gente teve uma conversa com o presidente antes, todo o elenco, em cima de uma cobrança e de um incentivo, de um apoio que ele está dando. Perfeito, como tem que ser um presidente, cobrando e apoiando, acreditando, incentivando no grupo que ele montou, junto com o Alexandre e eu. Então está perfeito, não tem nada de errado, nós estamos trabalhando todos juntos. Ô Cuca, em relação ao planejamento, visando já o dia 9, tem 3 jogos, quando você vai para Atibaia, vai todo o elenco, você vai dividir elenco? Depois a gente fala disso, né? Eu acho que o mais importante agora é viver o Campeonato Brasileiro com o Avaí, viver o Campeonato Brasileiro com o Botafogo, e dentro disso você ir evoluindo, que daí automaticamente você estará numa condição boa, melhor, para o dia 9, que também é um dia muito importante, mas não é o último dia do mundo. Se você for pensar assim, você não vai executar o teu trabalho com a natureza que você tem que ter. Então vamos bem tranquilo, com calma, dentro do melhor que a gente possa fazer, tanto de planejamento quanto de trabalho. Cuca, aqui, na análise que você faz de time ideal, o que você já conseguiu aplicar e o que ainda falta para o seu Palmeiras de 2017?
Essa pergunta eu respondo todo dia, né? Não tem um dia que não vem a pergunta do time ideal, né? Mas o time ideal você não pode pôr num campeonato que você não tem os caras inscritos, não tem como. Então o que a gente fez lá em cima no Recife? Um grande jogo, segundo tempo com o Flamengo, um grande jogo. Grande base disso é o nosso time. E a grande base disso, algumas coisas ou outras que você sente que pode evoluir, é o que nós vamos fazer amanhã. E amanhã eles fazem um grande jogo, pum, se torna o time ideal. Então não é o Cuca que vai pôr o time ideal. O time ideal vai se autodefinir, é o natural. Agora tem as peças, agora elas vão se autoescalando. O William foi o mais utilizado como referência, se machucou, é artilheiro, né? E você usou o Daverson e não pôde usar agora. A sua intenção é dar rodagem nele para esses 2 jogos e usá-lo na Libertadores? Ou ele concorre com o Borja? Sem dúvida, mas lógico que concorre com o Borja e os dois podem jogar juntos também, senão de início, no decorrer, são jogadores importantes para nós. O Borja lutou lá em BH, que o cara que falar que o Borja não lutou não está falando. Não jogou bem, é outra situação, mas lutou, já teve um desempenho em termos de luta melhor do que antes, então é uma adaptação que ele está tendo, né? Não ao Cuca, ao futebol, dinamismo que tem aqui. E isso é natural, vai vindo, daqui a pouco encaixa. Cuca, boa noite, tudo bom? Boa noite. Hoje, além da conversa com o Maurício e com o Alexandre, também a gente pode observar você conversando com o Dudu, né, depois do final da atividade. E é inevitável a gente não lembrar também da conversa que você teve com o Gabriel Jesus no ano passado, né, em meio àquela questão de transferência. Tem alguma coisa que Dudu te passou que possa ter alguma possibilidade de transferência, ou tem alguma coisa a ver com a queda de desempenho ou alguma cobrança que vocês devam fazer sobre ele? Não, queda de desempenho. O último jogo em casa, o Dudu foi o responsável direto por 2 gols. Não tem queda de desempenho. Ele não jogou contra o Flamengo, puxou o jogo para ele. No último lá com o Cruzeiro não foi tão bem, mas não tem queda de desempenho. Ele está rendendo bem. Quanto a transferências, o presidente hoje foi muito claro. Em dezembro conversem com ele. Até dezembro, serviço para ele, para nós. Perfeito. Ô, Cuca, você citou a sequência boa no Brasileiro, né, nesses últimos jogos, e citou essa projeção de quem sabe como 3 vitórias você termina o turno com 35 pontos. Sim. Como fazer para você utilizar esses 3 jogos e os jogadores não fiquem com esse negócio de dia 9? Não. Como que é o trabalho diário que você tem um cuidado especial até para não desfocar nesse momento? O começo de tudo seria vocês não virem aqui todo dia 9, dia 9, dia 9. Pô, seria uma ótima, mas isso não vai acontecer, né? Combinado. Nós vamos falar todo dia do dia 9. Sabe o que vai acontecer depois do dia 9? Vem o dia 10. E a vida vai continuar. Se o Palmeiras ganhar, ela vai continuar. Se o Palmeiras empatar, ela vai continuar. E se o Palmeiras perder, ela vai continuar. Só que de formas diferentes para quem está envolvido. E isso a gente tem que saber conviver. Agora, não é o último dia do mundo, né? Se você for preparado para isso, você não vai executar dentro do campo. Nós temos que passar tranquilidade para o pessoal, para o torcedor também. Nós vamos lá dia 9 trabalhar da melhor forma, como nós vamos amanhã lá trabalhar da melhor forma. Cuca, e essa tranquilidade, ela vem pela conversa? Hoje foi um dia que a gente viu você batendo vários papos ali, né, com o Moisés, com o Gídio, com o Dudu. Ali dentro é maior, é diferente? Como é que é? A gente tem que conversar, tá sempre em contato. Os problemas aparecem, depois eles aparecem para vocês, primeiro aparece para a gente. Isso é natural do dia a dia da gente, né? Que tem 40 jogadores que você comanda e não são só os jogadores, né? A gente representa uma multidão. Então a gente tem que estar num convívio bom, salutar e com transparência, acima de tudo, e ter tranquilidade para executar o trabalho dele. Se não tiver tranquilidade, não executa, né? Você não viu eu falando com o Egídio, e foi o cara que eu mais falei hoje. Não vi, tava ali, foi a hora que a gente entrou. Não falou nada, né? Nada. Falou só do Egídio. Tá todo mundo puto com o Egídio, né? Eu também, porque ele foi trocar a camisa lá, né, quando perdeu o jogo, né? Mas isso aí não é maldade. Isso é de uma pessoa boa de índole. A gente fica brabo, eu saio chutando as portas. Os caras devem achar que eu sou um cavalo. Cada um reage de um jeito.
A gente não pode mudar a personalidade da pessoa porque a gente, assim, agora ele está sentido, talvez mais do que eu agora. Entendeu? Não é maldade, é um cara bom de coração, por isso faz isso. Ah, mas o Egídio foi naquela bola e deu a cavadinha. Foi irresponsável naquela bola. Mas ele foi mal no jogo? Vamos, o torcedor palmeirense, ele foi mal no jogo? Ele não é o melhor lateral que a gente tem hoje, o Zé machucado, o Juninho machucado e o Michel precisando de uma readaptação a essa função, que ele não está pronto para isso. Aí nós vamos tirar o Egídio então porque está todo mundo brabo com ele? Vai jogar, e vai jogar bem, e tem que jogar bem. Agora, para ele jogar bem, eu preciso do torcedor, que não vai o Egídio, vai quando acabar o jogo se ele for mal, a mim também me xingue, mas que incentive o Egídio e dê a ele a chance de recuperação, que é o que ele está precisando hoje. Aí nós vamos ter um grupo formado, senão nós vamos tirar a confiança de todo mundo e vamos fazer assim, e nunca, daí eu vou ter um time para pôr para vocês. Cuca, sobre essa cobrança, parece até desmedida para a campanha que o time tem, você acha que, em comparação com o ano passado, ela se dá por conta do investimento no time? Claro. O ano passado eu fui o louco lá que falei que a gente ia ser campeão, que fiquei o ano inteiro sem dormir por causa disso aí. Mas tirei o peso de todo mundo, ficou só para mim. Esse ano todo mundo falou que ia ser campeão. Todo mundo. Temos que ganhar tudo. Puseram aqui um peso desse tamanho em cima das costas que hoje a gente tem que administrar, que viram que não é assim. Porque se investiu mais que você vai ganhar. O futebol não é assim. Então agora está caindo, está diminuindo. E a gente está aceitando mais. Todo mundo está aceitando mais. Não está ruim a campanha, gente. Ela pode melhorar, pode. Pusemos o time alternativos algumas vezes. Mas a gente tem tudo aí para fazer um segundo turno ótimo, para acabar esse primeiro turno bem. Quase igual, quem sabe, o do ano passado. Então as coisas não estão ruins, não. Cuca, você sempre participou de montagens de elencos, né, fazendo as suas escolhas, e talvez, e aí você me corrige, e até para explicar, talvez você tenha perdido um pouco desse tempo por ter chegado na temporada tardia. Isso atrapalhou a formação do teu time, não ter feito todas as escolhas do elenco? Sim, mas esse tipo de coisa, se você fala, tem pessoas que interpretam mal. Ah, o Cuca tirando a responsabilidade dele. Eu sou parceiro do Alexandre. Eu sou amigo do Alexandre, eu morro junto com o Alexandre. Mas lógico que atrapalha, porque a tua montagem é a tua montagem, do outro é uma outra montagem. As adaptações têm que existir na montagem que foi feita junto com a tua. E isso aí requer um tempo para encaixe, para as coisas que você tem que treinar. Aí as pessoas falam, mas quer treinar? A gente está conseguindo devagarzinho as adaptações, os encaixes, e as coisas estão melhorando. É um tempo que a gente perdeu, mas por culpa minha que saí, né? Não foi por culpa deles. Cuca, boa noite. Estamos ao vivo no Gazeta Esportiva. Aproveitando o gancho no tema Campeonato Brasileiro, ontem o Bruno Henrique, aqui na entrevista coletiva, disse que ainda acredita em título do Palmeiras, mesmo estando a 14 pontos do líder Corinthians. Você acha que ainda dá? Eu acho. Nós temos que lutar para ficar entre os 4 primeiros. Sempre falo isso. Os 4 primeiros não é o quarto, nem o terceiro, nem o segundo, nem o primeiro. Entre os 4, qualquer uma delas. Né? E você estando ali, uma arrancada pode acontecer a qualquer momento. A gente tem tudo para evoluir. Tem jogadores que estão estreando agora em casa, jogadores voltando, jogadores pegando a forma ideal, como é o caso do Bruno, como é o caso do Daverson. Então a gente tem tudo para evoluir. E eu acho que o segundo turno vai ser melhor do que o primeiro. Cuca, você disse que para escalar o time para esse jogo contra o Avaí ia ver a condição física de muitos jogadores, ia conversar com a tua parte de fisiologia e tudo. Queria saber se você já tem uma estrutura desse time que enfrenta o Avaí, o que você pretende, deve ser mais ou menos o time que começou contra o Cruzeiro? Não, diferente do time que começou contra o Cruzeiro. Ali tinham jogadores que não podiam jogar. Então é muito do time que jogou lá em cima. Ainda sobre essa questão de time, o Juninho ontem saiu mancando. Qual que é a situação clínica dele? Torceu o joelho e tornozelo, vai ficar um pouquinho fora aí, uma semana, um pouco mais. O Zé também. Ficou fora do último jogo, muita gente não sabe, porque teve um problema no pé, né? Um esporão. E aí tá fora desse jogo também.
Cuca, aqui no centro. Lá em BH teve cobrança no hotel após a eliminação. Como que essa cobrança caiu dentro do elenco? Natural. Foi eliminado, teve uma cobrança. Agora não teve xingamento. Uma cobrança um pouco exaltada de dos torcedores que não foram ao jogo e não esperavam a desclassificação. Até porque ela estava na nossa mão. Muito foi por isso. E acontece. Já passou. E até por conta disso, alguns torcedores, não só o Egídio, criticaram muito o Roger Guedes e o Mina por conta do lance do gol. Como você analisa esse lance? São lances, né? O Roger Guedes, o Mina, vamos falar de mim também. Eu podia não ter tirado o Dudu e não ter tomado o gol. Daí você estaria me dizendo, mas por que você não fechou, Cuca, se tinha o jogo? Daí o resultado é quem fala por si. Não adianta as ideias tuas serem as ideais se o resultado não for o ideal. Ele vai ser analisado em cima do resultado final. Infelizmente aconteceu, mas não teve falha. Falha do Guedes, ou falha do Mina, falha do Jair. Teve mérito do Alisson, que foi, cortou para dentro, do lateral, que não tinha nada que tá fazendo lá, aquele lateral, entrou e fez o gol. Então pronto, é mérito deles, parabéns, foi.